Muito boa noite, irmãos, queridos, que estão nos acompanhando nessa programação de quarta-feira. Nós vamos dar início a esse nosso tempo aqui. Sim, uma reunião de oração, mas com louvores, com reflexão na palavra de Deus. E eu peço que você agora se concentre, porque nós vamos orar, pedindo que Deus nos dirija nesse tempo. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por mais esta programação de quarta-feira que tem acontecido historicamente em nossa igreja, que tem servido para a edificação dos nossos irmãos. Pedimos a Deus que continue sendo assim. Perdoa os nossos pecados e nos conduza nesse tempo para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a primeira música, Ao que é digno de receber a honra. Receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Do começo, ao que é digno, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Sim, nós louvamos, engrandecemos a Jesus e queremos continuamente nos derramar diante dele. Então, você em casa, onde quer que você esteja, derrame seu coração diante do Senhor e ele continuará dirigindo a sua vida, o seu coração para a glória dele mesmo. Cantemos, eu me rendo. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. No começo, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
nessa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Deus abençoe, irmãos. Continue na graça do Senhor. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam aproveitando esse tempo em família, cantando os louvores. E agora a gente vai para mais um tempo sobre o estudo da palavra. E nós vamos falar sobre um tema específico chamado sabedoria. Talvez eu não seja um bom referencial de sabedoria. Pelo meu jeito extrovertido de ser, muitas vezes as minhas brincadeiras elas se tornam ofensivas, adversas e acabo ofendendo sem querer pessoas. Na minha ingênua humanidade, talvez falte sabedoria no trato com alguém. Mas todos nós somos assim. De alguma maneira ou de outra, nós não vamos atender a tudo a todos. Se de um lado a sabedoria humana ela é limitada, restringida e até mesmo insuficiente, como enxergamos a sabedoria de Deus? Será que ela pode vir cometida de erros? O nosso estudo de hoje ele vem abordar a sabedoria de Deus. Estamos no capítulo 6 do livro de Jerry Bridges. Deus está mesmo no controle? E nós vamos abordar esse assunto agora, então, sabedoria de Deus. O que pensamos quando as tragédias nos afligem de maneira que não temos respostas para as perguntas como: por que isso veio acontecer? Por que Deus permitiu? Será que o Senhor se esqueceu de nós?
Ou será que Deus não cometeu um erro? O autor trabalha algumas tragédias do seu país e eu queria tratar de assuntos nossos, relacionados a nós brasileiros aqui. E quem não se lembra da mais recente tragédia do Brasil, fato acontecido no dia 25 de janeiro de 2019, quando a barragem de rejeitos, lá de minério da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, ela veio a se romper e morreram 270 pessoas até agora. 11 ainda estão desaparecidas. E sem falar que deixou dezenas de pessoas desabrigadas. Algumas pessoas podem perguntar, onde estava Deus nessa hora? Será que houve um equívoco da sua sabedoria? Será que Deus sabe o que está fazendo? Jerry Bridges vai tratar desse assunto com uma definição clara à sabedoria de Deus. Ele diz que Deus não comete erro, queridos. Ele sabe o que faz e é infinito em sabedoria. Bom, como é que nós podemos definir essa palavra sabedoria, então? O autor, ele define a palavra como um bom julgamento ou a capacidade para desenvolver um bom procedimento ou uma melhor resposta para uma situação. A sabedoria de Deus é bem diferente da sabedoria humana. O nosso saber é falível, instável, inseguro, uma vez que não podemos determinar os resultados de alguma coisa futura, ou uma ação futura. Quando erramos os nossos prognósticos, ficamos muitas vezes angustiados, aflitos, decepcionados. Mas ao contrário, Deus não se angustia em suas ações. Ele é estável, firme e seguro em seus propósitos. Olha o que diz Salmo 147, verso 5. Grande é o Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. A sabedoria de Deus tem um fim em si mesmo. Irmãos, os resultados da sabedoria de Deus são inteiramente voltados para a sua glória e para que a sua glória se manifeste. Então, como ela pode produzir bem em meio às tragédias? A primeira coisa que nós aprendemos nesse capítulo 6 é que o Senhor produz beleza em meio às cinzas. Uma vez que vivemos neste mundo caído, convivendo com uma natureza corrompida, e vivemos aí presos ao pecado, no mundo onde a verdade de Deus foi trocada por mentiras, um mundo onde o príncipe dele é o diabo. Não, nós não seremos poupados de passar pelo vale da angústia, da decepção, das enfermidades, da morte. A ideia é que o Senhor não nos livrará desse tempo, desse mal. Porém, Ele vai transformar esse mal que nos assola em bem. Ele vai transformar o que aparentemente foi destruído em beleza. A sabedoria de Deus, queridos, irá transformar o mal que muitas vezes nos ataca enfurecido num bem inimaginável. Paulo, escrevendo aos Romanos sobre as aflições do tempo presente, ele escreveu assim lá em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Irmãos, Deus tem algo muito maior para nós, algo em que nós ainda não temos noção, que aquilo que passamos aqui, que sofremos aqui, o Senhor vai dar para a gente algo de muito valor. E tudo aquilo que passamos de ruim será transformado em beleza para a glória dele. Uma outra coisa que aprendemos aqui é que a sabedoria de Deus produzirá em nós santidade em meio à adversidade. Romanos 8, nos versos 28 e 29, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados para o seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, a ideia aqui é entender o que é esse bem. Uma vez que nós fomos escolhidos pelo próprio Deus, como o verso 29 diz, ele usará esse bem. E aqui, bem não são só coisas boas, são coisas difíceis, são situações que nós não queremos passar. E ele vai transformar tudo isso, usará tudo isso, todas essas coisas, para forjar e trabalhar a imagem do seu Filho em nós. É isso que ele está falando. É o amadurecimento, é o crescimento, é a santificação em meio às adversidades. Por isso, Deus vai usar de algo chamado disciplina. Irmãos, ninguém gosta de ouvir essa palavra. No mundo tão globalizado, hoje as coisas são tão distorcidas, ensinos distorcidos, a família nuclear agora não pode corrigir os seus filhos, a disciplina ela tem que ser limitada, onde vemos aí filhos mandando em paz. Bom, em meio a essas mudanças, essas nuances que acontecem aí na família nuclear, Deus utiliza da ferramenta disciplina para corrigir nossas vidas. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando o Senhor usa a disciplina, muitas vezes essa disciplina vai nos fazer chorar, vai nos fazer ficar tristes. Olha o que diz em Hebreus, no capítulo 12, versos 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Queridos, a forma de ensino de Deus, ela pode ser dolorosa, mas ela tem um propósito, a nossa transformação. A disciplina de Deus, ela não se trata de castigo, viu, irmãos? O único passivo do castigo de Deus foi o seu próprio Filho, Jesus. Por causa do meu e do seu pecado, por causa das nossas dores, das nossas enfermidades, ele sofreu tudo isso sobre ele. Ele recebeu no seu próprio corpo a pena que era minha e sua, a pena que nós deveríamos cumprir. Esse foi o castigo que o Senhor recebeu. Logo, recebemos do Senhor disciplina que vai trazer para a gente uma estrutura de pessoas amadurecidas. Bom, logo se Deus usa da sua disciplina em nós, na sua sabedoria, é porque Deus conhece e sabe as adversidades que nós podemos enfrentar para que o nosso caráter possa ser tecido. Uma outra coisa que aprendemos aqui é que Deus não está preocupado em dar explicações sobre as suas ações. Ele não esclarece porque passamos por essa ou aquela adversidade. Um livro muito interessante que aprendemos um pouco dessa história, né, de sofrimento é o livro de Jó. E no embate entre Satanás, Deus e a pessoa de Jó, Deus não revela, Deus não dá explicações porque permitiu que ele enfrentasse todas aquelas dores. Mas, de uma maneira aí própria de Deus, os planos e propósitos dele foram permitir que Jó sofresse. Sabe o que é interessante? Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos lá no final a transformação de Jó. Jó reconheceu que o que ele passou, que o que ele sofreu, aumentou a sua intimidade que ele tinha com Deus. Olha o que diz o capítulo 42 de Jó, verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Olha que experiência maravilhosa, irmãos. Dolorosa, triste, uma experiência que o Senhor renovou, não só a vida de Jó, mas tudo aquilo que ele tinha. O fato, queridos, do Senhor não dar explicações muitas vezes nos leva a perguntar o porquê de estarmos passando, enfrentando os problemas. Isso é legítimo. Perguntar o porquê não está errado. Faz parte de uma indagação comum que às vezes nós tomamos por nós mesmos. O problema é que quando essas indagações elas
se torna murmuração, a ponto de querer colocar Deus na parede. E aí nós estamos pecando. Então, cuidado quando nós buscamos algumas explicações de Deus de uma forma muito veemente. A outra coisa que nós aprendemos aqui, que na sabedoria de Deus, os caminhos do Senhor são incompreensíveis aos nossos olhos. Algumas vezes nós podemos até não pedir explicações para o Senhor. Porém, nós tentamos adivinhar ou determinar o porquê da crise. E neste caso, estamos perdendo tempo, queridos. Porque o caminho da sabedoria do Senhor, ele não pode ser compreendido aos nossos olhos. O profeta Isaías, ele escreve no seu livro, no capítulo 55, versos 8 e 9, a seguinte questão: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, uma vez que a sabedoria do Senhor ela é infinitamente mais alta, ela é intangível, os seus métodos são misteriosos. Se não conseguimos compreender a mente do Senhor, o propósito de Deus no momento da tribulação, o que nos resta é confiar, acreditar, esperar nele para experimentar da paz em meio às adversidades. Essa é uma proposta. Deus é incompreensível na sua forma de agir. Mas Deus também, a sabedoria de Deus, nós podemos entender nesse capítulo que ela não dá para ser interpretada. Por isso, não devemos prever o que não sabemos. Cuidado quando chegamos a afirmar isso aconteceu porque Deus quis que aprendêssemos tal lição ou aquela lição. Cuidado com a sua interpretação, queridos. Lembre-se que o juízo e a justiça de Deus, o propósito de Deus, muitas vezes são incompreensíveis para nós. Aprender do Senhor significa total dependência da provisão e cuidado. Deus sempre ensinou o seu povo por meio da provisão. Ele sempre cuidou e mostrou que o povo deveria realmente depender dele em todas as circunstâncias. Através dessa provisão, desse cuidado que só pode vir de Deus, a glória do Senhor se manifesta. Uma outra coisa que aprendemos aqui também. Lembre-se que Deus sempre será soberano. E a sua soberania será sempre acima dos assuntos do mundo. Ao lembrarmos a tragédia de Brumadinho, ou o tsunami da Indonésia, o atentado das Torres Gêmeas, quando o desemprego bate à nossa porta, quando as coisas acontecem no modo geral no mundo todo, nós somos atentados a pensar: será que o mundo está fora do controle de Deus? Será que o mundo está agindo por sua conta própria? Por que os ricos se enriquecem cada vez mais e os pobres ficam cada vez mais pobres? Por quê? Por quê? Por quê? Não se esqueça que nós vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado. E as consequências do pecado, elas nos afetam diretamente, queridos. Porém, mesmo no meio do caos, do pecado, o Senhor é soberano e conduz até as terríveis circunstâncias, conforme a sua sabedoria e propósito, para o louvor da sua glória. Então, ao invés de ficarmos indagando os porquês da vida, lembre-se, o Senhor produz beleza em meio à cinza. Crendo assim, entenderemos que as tribulações e adversidades é o jeito que o Senhor vai trabalhar nosso caráter. O Senhor produzirá santidade na adversidade. Na sua infinita sabedoria, Ele utilizará todas as coisas em nosso bem. Está passando por alguma adversidade? Confie no Senhor, pois através das suas lutas o Senhor nos forjará em santidade. Não espere de Deus explicações.
Pelo contrário, se você não consegue enxergar os resultados futuros da adversidade, confie na sabedoria do Senhor, ela é infinita. Outra coisa, os caminhos do Senhor não são compreendidos aos nossos olhos. Eles são muito mais altos, infinitos, incompreensíveis. Então não tente determinar o porquê, mas descanse no Senhor e confie no Senhor. E por último, o Senhor é infinito em sabedoria. E através dela é que Ele vai cuidar da nossa vida, cuidar de nós. Ainda que nós não consigamos entender agora, Ele será glorificado quando o seu propósito se realizar em nós. Então, confie no Deus que é sábio. A sabedoria do Senhor, ela é plena. Ela é capaz de dar para nós algo que nós não conseguiremos em nossas vidas por nós mesmos. Confie no Senhor. Que o Senhor os abençoe, irmãos. Aproveite esse tempo em oração em família. Aqueles que ainda não tiraram esse tempo. Fiquem com Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos estudar um pouquinho da sua sabedoria. Que nós possamos confiar cada dia mais no Senhor, acreditar, Senhor Deus, que Tu é um Deus soberano sobre todas as coisas e que tudo que passamos e enfrentamos não está fora do Seu controle. Ao contrário, o Senhor quer amadurecer as nossas vidas e moldar o nosso caráter como do Seu Filho amado Jesus, para que a Sua glória seja manifesta, Senhor Deus, em nossas vidas e para que todo mundo creia. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus.